Palestra Espírita, tudo está dentro da ordem divina. Existem três coisas no universo: Deus, Espírito e Matéria. Afirmam os imortais em O Livro dos Espíritos. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Os espíritos podem degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas por aquela da ignorância. Se Deus nosso Pai nos criou simples ignorantes para chegarmos todos à evolução plena através do próprio esforço, em processos reencarnatórios, que é o buril que vai nos transformando da pedra bruta, a joia encantadora, resplandecendo em rara beleza, objeto de desejo de todos os seres. E por essa razão Deus permite que as joias dessa magnificência nos acompanhem de tempos em tempos, para que todos nós tenhamos algo para almejar em termos evolutivos. Quando se fala em Apocalipse, sempre se vislumbra um cenário de destruições de grandes proporções, vulcões em erupção, maremotos colossais, terremotos destruidores, sem nos darmos conta que essas forças telúricas da Terra, na expressão da natureza do próprio planeta, sempre se deram e se darão na história da humanidade. Segundo o cientista James Lovelock, que traz a hipótese de Gaia, assim propondo. A hipótese de Gaia, também chamada de teoria de Gaia, sugere que a Terra, incluindo seus componentes biológicos e não biológicos, atmosfera, hidrosfera, litosfera, funciona como um sistema autorregulador, onde a vida interage com seu ambiente físico para manter condições favoráveis à existência contínua da vida. Em essência, a hipótese propõe que a Terra é um organismo vivo, onde a biosfera e seus componentes não vivos interagem para criar um sistema que mantenha a habitabilidade do planeta. E ainda assim, acima de quaisquer dúvidas que pairem sobre as nossas cabeças, em nossa quanto mais falta de fé, assevera-nos o Espírito de verdade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede. E o trabalho confiado a nosso Senhor Jesus Cristo por Deus nosso Pai, de infinitos amor, bondade, justiça e misericórdia. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos, do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de entidades angélicas e perfeitas, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Uma delas, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Portanto, desde o início do orbe terreno, o amor por essência, Jesus, assumiu perante Deus a preparação do planeta, a condução dos espíritos em profunda necessidade de redenção, que vieram de Sírios, depois no exílio de Capela, mais os seres silvícolas da Terra que através desses intercâmbios puderam dar um salto quântico de crescimento intelectual. Porém, o crescimento intelectual não significa evolução se não estiver profundamente ligado ao crescimento moral e espiritual. Portanto, seria contraditório que Deus fizesse sua obra por amor infinito a todos nós e depois nos destruísse, pois tivesse ele se cansado de nós. Porém, asseveram os imortais que o espírito que atrasa seu desenvolvimento em estágio de estagnação prejudica a própria evolução, pois se demora em preguiça e ignorância. E não bastasse a vinda do próprio Cristo anunciado pelos profetas, muito antes de sua vinda entre nós, outros de seus enviados vieram antes, trazendo para a sociedade planetária ideias e convenções que a todos conduziriam para a capacidade de compreendermos a boa nova do inolvidável Mestre.
Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Os egípcios, dentre os espíritos degredados na terra, aqueles que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar, um dia, aos seus penates resplandecentes. A organização hindu, dos espíritos degredados no ambiente da terra, os que se gruparam em volta do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muitos agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos, com as mais sagradas tradições de respeito. Os arianos puros, era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. A família israelita, dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida. A China, depois de nossas divagações acerca da raça branca, que se constituía dos antigos áreas no ambiente da Terra, é justo examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou a chegada das almas proscritas do sistema da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado multimilenário. Observemos o notável F.O.Rai, Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes enviou seus missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam, econômica e politicamente, entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não vos fala de outros, antes do grande F.O.Rai, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. F.O.Rai refere-se, no seu Y-King, aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evoluída, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica.
Em seguida a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio ou Kung Fu Tse, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. A Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, uma numerosa coorte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, de modo definitivo, essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam, para melhor, todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, traz do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigirá as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes, em todos os ambientes do mundo. Portanto, o trabalho de Jesus é um modelo de conduta moral e espiritual, visando a evolução do ser humano em direção a Deus. Jesus é um espírito puro que alcançou a perfeição, servindo como guia para a humanidade. Seu trabalho consiste em transmitir os ensinamentos divinos e exemplos de amor, caridade e fraternidade, auxiliando na jornada evolutiva de cada indivíduo. Notamos ainda que por todo este encaminhamento dos espíritos que vieram de Sírios para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Depois a vinda daqueles seres que já não poderiam mais habitar Capela por suas más inclinações, foram tutelados pelo amor do Cristo aqui na terra, como narra o benfeitor Emanuel. Espíritos exilados na terra, foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Ele mesmo, o Cristo de Deus, esteve entre nós dando provas incontestáveis do amor de Deus por todos os seus filhos, afirmou ainda que somos deuses e pode fazer o que ele fez e ir além. Naturalmente que à medida que evoluímos espiritualmente trazemos para dentro do ser a vivência das leis divinas, poderemos fazer aquilo que o Mestre quis dizer com irmos além. Pois assim é o amor, tem o poder de mudar toda e qualquer realidade, pois o amor é o sol que brilha incessante sobre o ser, a fim de demonstrar que Deus é amor e amor infinito. Observando os envidados de Sírios, os degredados de Capela, observamos que traçando uma linha muito lógica e racional sobre o Apocalipse, observamos o que o Espírito de verdade afirmou, que Deus não quer nos destruir. Portanto, a transição que estamos passando é nitidamente uma provação coletiva e individual, que Ele, Deus, está nos ofertando como um processo benfazejo de aceleração de nossa própria evolução. Aqueles entre nós que souberem sofrer com resignação suas provas e expiações, serão os puros de coração que anunciou Jesus na sua belíssima descrição, que serão os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Há muitas moradas na casa de meu Pai, portanto nunca haverá o fim eterno, mas sim um novo recomeço, seja aqui ou em outro orbe. Quem escolhe a jornada, sim em mundos mais evoluídos, mundos como o nosso ou mundos ainda mais primitivos, somos nós, uma vez que a credencial quem tira, por assim dizer, somos nós mesmos, de acordo com as atitudes que tomamos em cada escolha que fazemos, amar, ou odiar, perdoar,
ou vingar, alegrar ou sofrer e chorar, qual é a melhor escolha? Sem dúvidas todos já sabemos. Seguir a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é um princípio central, resumindo a lei de amor. Não se trata apenas de uma questão religiosa, mas de uma lei natural que rege a evolução espiritual, enfatizando a importância do amor ao próximo como um reflexo do amor a Deus. Assim narrou em A Gênese, Dominique François Jean Arago. Vou mais longe ainda, e digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sobre a influência daquelas de que se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente, até o átomo. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede o bem, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Acreditamos que o nosso visitante sublime, Asclépios, que na mitologia grega é o deus da medicina e da cura, suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas, estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a formar, um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na, no sistema galáxico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Observemos a visão que o benfeitor Emmanuel concedeu ao venerando apóstolo do amor e da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Apareceu então à Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo, em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação, arrastando nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois, apareceu a nossa galáxia, imensa. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. E esse Deus de toda a criação, do universo, nos concedeu Jesus, nosso modelo e guia, que rogou ao Pai como no Evangelho de João capítulo 14, versículo 16 a 17, assim dizendo: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus, sempre ele, em nome de Deus, cumprindo suas determinações. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se uma nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus é a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Certamente, Jesus esteve, está e estará sempre conosco, no levantamento do reino de Deus, e, por isso mesmo, urge reconhecer que, para isso,
ele não nos reclama demonstrações de heroísmo ou espetáculos de grandeza. Tudo em semelhante edificação é compreensível e simples, mas, por esta razão, o Mestre espera que as nossas tarefas compreensíveis e simples sejam cumpridas por nós, em regime de esforço máximo, a fim de que venhamos a colaborar na fundação da estrutura eterna. Para que atinjamos, no mundo, o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares, espera, no entretanto, que demonstremos coragem suficiente para viver, dia por dia, no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Não exige que nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma em que desfrutamos agora o privilégio do entendimento mútuo, espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante, em auxílio de nossos companheiros da humanidade. Não nos obriga a renúncia dos bens terrenos, espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente, empregando as sobras possíveis no socorro aos irmãos em penúria. Não nos impele a ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas ou psíquicas, espera, entretanto, nos esforcemos por barrar os pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para outro, espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com ele, suportando injúrias e esquecendo-as, em favor do bem comum. Não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação ou processos de vida incompatíveis com as nossas necessidades justas e naturais, espera, porém, tenhamos respeito ao corpo que a lei da reencarnação nos haja emprestado, guardando fidelidade invariável aos compromissos que assumimos, uns à frente dos outros. Não nos aconselha o afastamento da vida social, sob o pretexto de preservarmos qualidades para a glória celeste, espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor, no trato recíproco, a fim de que, a pouco e pouco, nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo Pai. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ela manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente e na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la, caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Todos estes aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo, e assim mesmo, a ordem, esse equilíbrio divino, te conduzirá ao bem. Conscientizando-te de que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos, porque esse hálito de Deus, que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas. Assim, senhores e senhoras, estando todos nós diante das verdades imutáveis de Deus, queremos agradecer-te, Pai de toda a criação, pois não nos falta a emoção de perceber a tua emanação, uma energia salutar que adentra todo lar e todo ser, que deseja ter a tua presença soberana de amor e esperança. Pai de amor e de misericórdia, que nunca nos relegou ao abandono, ofereceu-nos Jesus, que sem dúvida é a grande luz de nossos dias. Nossos sinceros votos de muita paz. Base bibliográfica. Livro dos Espíritos. Revista Espírita. Na Era do Espírito. Emmanuel, o próprio. Alma e coração. Filho de Deus.